Olá, amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje vamos falar sobre Rahu na casa 2. Rahu é conhecido na astrologia ocidental como o nodo norte da Lua. Ele representa aonde nós estamos indo, o que nós queremos mais, representa o futuro, o nosso senso de destino, o que nós não concretizamos ou negligenciamos numa encarnação passada e o que nessa encarnação nós temos profunda urgência de manifestar em formas físicas aquilo que é. Diferente do Ketu, que representa o nó do sul da Lua, que são as coisas que nós manifestamos com sucesso em vidas passadas, ou se você não acredita em vidas passadas, Ketu é aquilo que nós manifestamos com sucesso na primeira parte da vida, mas onde eventualmente nós sentimos que alguma coisa está faltando, então nós tendemos a buscar o outro lado, o novo karma. Então, Rahu representa extrema ambição, sede por poder, visibilidade. Ele quer sucesso, mas muito rapidamente. Então, ele busca atalhos, representa mentira, corrupção, falsidade ideológica, políticos, drogas sintéticas, veneno. E o que é a casa 2? A casa 2 representa a família e o dinheiro. Então, caso você tenha Rahu na casa 2, vai estar representado desta maneira no meu mapa. É importante você também verificar a posição da Lua. E caso o Rahu esteja a 2 casas de distância da Lua, ele equivale a um Rahu de casa 2, só que pela perspectiva do mapa da Lua ou do Chandra Lagna. Qual é a diferença entre os dois? Ter Rahu na casa 2 pela perspectiva do ascendente indica o que você tem uma obsessão de se vincular a nível físico. E Rahu na casa 2 pela perspectiva da Lua indica uma obsessão, aquilo que você quer se vincular a nível psicológico. Então cheque as duas posições, porque ambas são extremamente reveladoras para o seu autoconhecimento. Então, quem são esses caras? Essas pessoas têm uma postura ambígua, ou elas têm uma postura 2 caras em relação à família delas. Então, elas se comportam de um jeito perante a família delas, mas só que quando eles não estão por perto, ela se comporta de um jeito completamente diferente. Então, é uma relação falsa que se vê aqui. Normalmente elas mentem ou exageram as qualidades da família delas, porque elas querem ser privilegiadas por as características da linhagem genética, da história da família. Então, elas tendem a contar histórias mirabolantes que, eventualmente, podem ser inverossímeis sobre o passado da família delas. Elas podem falar que a família delas é muito rica ou que foi descendente de uma aristocracia que nunca existiu. Aí você vai investigar a história depois e é mentira. Ou elas podem mentir muito para a família delas, ou os membros da família dela podem contar muitas mentiras para elas. Os nativos com Rahu na casa 2 são inimigos da própria família. Ou a família é inimiga deles, então eles tendem a buscar fora de casa alguém para chamar de família. Então, eles podem eleger pessoas estrangeiras, mas no sentido literal, alguém de fora, alguém que nasceu em outro país, ou um estrangeiro ao próprio contexto familiar como seu, como família. Eu quero considerar você como meu irmão ou como minha mãe, porque a minha mãe é mau caráter. Então eu prefiro a sua companhia. Eles podem ter essa postura muito forte de conflito e ela dura até os 42 anos, que é quando o Rahu tira o eclipse e elas ficam um pouco mais calmas e conformadas
com a família que elas têm. Normalmente, elas querem usar objetos de valor que espelhem a cara da riqueza, como um carro, joias, roupas de grife. Mas quando você conhece a casa delas, a casa não parece de gente rica como a apresentação social que ela faz. E isso é importante para ela. A casa 2 representa os nossos hábitos alimentares. Então essas pessoas podem ter desordens alimentares muito perigosas, a ponto de prejudicarem a saúde delas de uma maneira que tudo desanda, inclusive o trabalho delas, porque Rahu aspecta a casa 6 e a casa 10 com o seu trígono. Então, Rahu rege veneno, elas podem comer comida estragada ou comida envenenada e isso prejudicar o sistema imunológico e elas ficarem impossibilitadas de trabalhar, ou elas podem ter um paladar por comidas que são muito industrializadas, porque Rahu rege coisas futuristas e tecnológicas, então elas têm um gosto por fast food. Mas se você tem, por exemplo, Rahu em um signo de Júpiter, como Sagitário, ele fica mais controlado. E se seu Júpiter estiver exaltado em Câncer no mapa, essas pessoas podem ter uma alimentação muito especial, como serem vegetarianas ou terem uma preocupação muito forte em comer saudável. E elas têm um gosto por comidas que são estrangeiras à própria cultura. Então elas podem gostar de comidas japonesas, indianas ou comidas étnicas, alguma coisa extravagante e exótica. Pelo fato de que Rahu está na casa 2, elas têm uma ambição e um senso de imediatismo muito forte em serem bem-sucedidas financeiramente. Então elas têm o sonho de serem ricas ou de terem dinheiro suficiente para conseguir financiar todos os luxos e confortos delas. Então elas podem se dar bem em profissões que requeiram acumular bens materiais, como por exemplo banqueiros ou pessoas que trabalham com finanças ou fiscalização financeira, porque Ketu está na casa 8. Então essas pessoas vêm de uma encarnação passada ou dedicaram os primeiros anos da vida dela a proteger o patrimônio das outras pessoas. Ou elas podem vir de um casamento em que elas se dedicaram muito a proteger o patrimônio do marido ou da esposa, mas Ketu tende a sentir uma falta, uma carência, que a vida do casamento está faltando. Então essas pessoas sentem um impulso muito forte de serem independentes financeiramente. E elas podem, na primeira parte da vida, valorizar muito os outros e dar muito poder aos outros, porque a casa 8 representa poder. Então elas têm que desenvolver autoestima pessoal, porque Dana Bhava, a casa 2, representa a autoestima pessoal. Então elas precisam encontrar os próprios valores delas. Então elas podem ter transformações muito extremas e elas podem ter ganhos excepcionais financeiros e perdas financeiras muito extremas, caóticas e sinistras, porque Rahu representa uma roda gigante. Então é a partir dos 42 anos que a vida financeira delas começa a ficar mais estabilizada. Se o Rahu estiver em Capricórnio, ele vai se comportar como Saturno, porque ele é um eclipse. Então, se Saturno no seu mapa estiver debilitado em Áries, por exemplo, essas pessoas podem cometer crimes financeiros muito graves, como serem doleiros, serem sonegadores de impostos, fazerem lavagens de dinheiro, ou entrarem em esquemas que envolvam grandes quantias de dinheiro que por trás estejam contratos fraudulentos. Então elas podem ter a reputação delas muito abalada e a mesma coisa, o sobrenome da família e a reputação da família muito abalada. E caso o seu Rahu esteja debilitado por causa do planeta,
que ele é regido, essas pessoas também podem chamar muito palavreado e terem uma boca prostituída. Então, a cada 3 frases que elas falam um palavrão, elas fazem um xingamento, elas podem amaldiçoar muitas pessoas e elas podem ter ataques coléricos de raiva, e elas podem ter um rosto também muito excêntrico ou muito magnético e um rosto cinematográfico que chama muito a atenção. Mulheres com Rahu na casa 2 podem usar muita maquiagem ou podem fazer cirurgias plásticas muito extremas para deixar o rosto com uma cara de celebridade. E elas podem ganhar muita influência. Homens também podem fazer isso e eles podem ganhar muita influência. Se Rahu estiver forte, por exemplo, você tem Rahu em Capricórnio e Saturno está exaltado em Libra, essas pessoas podem ganhar muito sucesso financeiro e muito sucesso com a voz, com o discurso, e serem detentoras de grandes conhecimentos, como, por exemplo, bibliotecas ou bancos de dados. Então você pode ficar muito impressionado com a quantidade de conhecimento que essas pessoas guardam, e elas podem ter muito dinheiro ao longo da vida para conseguir financiar todos os luxos delas, principalmente se Rahu estiver fazendo uma conjunção com uma estrela fixa que denote sucesso financeiro, como por exemplo Aldebaran no Nakshatra Rohini, que se localiza dentro de Touro. Essa é uma das posições mais poderosas para Rahu e mais construtivas, porque ele é uma entidade muito materialista. Ou se Rahu estiver fazendo conjunção com Altair, que se localiza dentro do Nakshatra Shiravana, dentro de Capricórnio, que é um outro signo que traz muita persistência material. Então, o grande antídoto aqui é desenvolver humildade em relação à origem do dinheiro. Então, assim, não minta quando alguém te perguntar quem te financia. Essas pessoas podem ter muito medo ou vergonha de falar que elas são sustentadas pelo marido ou pela esposa ou pelo pai e pela mãe. Seja honesto e seja modesto com o dinheiro. Não gaste todas as finanças e não acabe com as finanças de uma outra pessoa que está financiando você. Então, você deve desenvolver uma relação mais responsável com o dinheiro e mais humildade, entender que o patrimônio da gente é construído com muitos anos, muitas décadas e com muito suor. Então, esse imediatismo rahuviano pode fazer escolhas que possam destruir a sua reputação. Então, mais humildade para que você consiga atingir a sua riqueza e independência financeira de maneira mais construtiva. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Eu posto vídeo todo dia e nos vemos na próxima. Obrigado.